Vamos lá, minha gente. O que aconteceu em Madrid não tem como fugir deste cenário. Foi um atropelamento, tá? Primeira partida da semifinal da Copa do Rei entre Atlético de Madrid e Barcelona, e o time de Simeone atropelou, passou o carro na equipe do técnico Hans Flick num primeiro tempo intocável, impecável e soberbo da equipe da capital espanhola. 4-0, que sem brincadeira, quem viu o jogo sabe, poderia ter sido 5, 6, 7. O Barcelona poderia ter feito um gol na primeira etapa, também é verdade, mas poderia ter sido uma goleada ainda maior com as chances que o Atlético de Madrid criou perante a um permissivo Barcelona. Um Atlético de Madrid soberbo nas suas ações contra um Barcelona perdidinho. E tem várias análises que a gente precisa trazer. É óbvio que o foco vai estar no primeiro tempo, porque foi onde o atropelamento aconteceu. O segundo tempo mudou a postura do Atlético face ao resultado. O Barcelona tentou, teve gol anulado, teve polêmica, teve jogador expulso, teve jogador que poderia ter sido expulso. Enfim, vamos trazer essa outra parte. Mas a gente tem que destrinchar esse primeiro tempo, porque o Atlético de Madrid vulgarizou o Barça. E aí tem vários fatores que a gente pode trazer aqui. Eu acho que o primeiro deles é a postura barra exigência daquilo que o Atlético de Madrid tinha como foco no jogo e o Barcelona não tinha. O Barcelona parecia que entrou para jogar uma 15ª rodada de Campeonato Espanhol e não um jogo de mata-mata. E o Atlético de Madrid entrou parecendo que iria lutar com todas as armas, com unhas e dentes, pelo último prato de comida da temporada. Né? A vontade, a postura, a disposição, a entrega ficou evidente nessa primeira etapa, especialmente nos primeiros minutos, em que o Atlético de Madrid entrou mordendo e o Barcelona entrou apenas para jogar. É óbvio que vai fazer muita falta e tem que entrar na conta os jogadores que o Barcelona não tem à disposição. Não tinha Rafinha, com problema no adutor, ainda não voltou. Para substituí-lo não tinha o Rashford, que fez um último jogo muito bom, acabou se machucando também. Não tem o Pedri, não pode contar ainda com o Gavi, enfim, tem os seus desfalques. Mas eu acho que o Barcelona não pode se apoiar e usar de muleta nem a questão de arbitragem do segundo tempo, que pode sim haver uma reclamação, a gente já vai tocar nesse ponto, e nem a questão dos desfalques. Porque essa questão da postura sobressaiu. Além da postura, e não foi só isso, a parte tática. Né? Ficou evidente que o Simeone achou um caminho das pedras, né? Numa transição muito bem feita. O Atlético de Madrid deixava o Barça com a bola, roubava essa bola, ninguém conseguia cortar esse primeiro passe, que era extremamente vertical, buscando a amplitude tanto de um lado do Lookman quanto do outro do Giuliano Simeone, que fez um partidaço, e por dentro Griezmann junto com o Álvares fechavam para finalizar. E era uma jogada repetida. Roubava a bola, verticalizava com rapidez e os jogadores do Barcelona não conseguiam. Não conseguiam proteger na linha alta porque os jogadores da equipe do Atlético de Madrid saíam antes da linha do meio campo e não conseguiam correr para trás, uma lentidão muito grande para fazer essa marcação. Foi uma, foi duas, foram três, foram quatro, foram cinco, enfim. O Atlético de Madrid repetiu a mesma jogada várias e várias vezes e a incapacidade tática tanto do Hans Flick, que entra também na conta dele, mas da equipe se ajustar ao que estava acontecendo, chamou muita atenção, né? Porque, enfim, se as coisas iniciais não deram certo, precisa ajustar. E não ajustou. Não ajustou em nenhum momento. Poderia ter tomado mais gols. É verdade que o Barcelona toma o primeiro gol exatamente numa falha do João Garcia, que tinha feito uma defesaça instantes antes, né? E o João Garcia é muito bom goleiro. Um recuo do Eric Garcia, a bola vai quicando, porque o gramado também não estava muito bom, né? E isso também tinha que ter sido analisado pelos jogadores do Barcelona, que estavam tentando sair jogando, tocando a bola lá atrás, enquanto o Atlético de Madrid mordia e pressionava e atrapalhava demais essa saída de bola, saída muito mal organizada do Barcelona e a insistência nisso, jogada após jogada, com o gramado irregular,
deu no que deu. O Eric Garcia recuou, a bola foi quicando, o João Garcia deveria ter feito melhor, passou e entrou, né? Então, gol contra, abriu o placar e deu mais confiança ao Atlético de Madrid e desmontou bastante o que foi o Barcelona, mas não é desculpa também para um time se desorganizar da forma que se desorganizou, né? Mentalmente, estrategicamente, deveria ter reagido melhor. E outra questão tática é que o Barcelona inicia o jogo sem o Rafinha, sem o Rashford, com o Dani Olmo caindo pela esquerda, sem a capacidade de cortar a linha de passe do Molina na lateral direita e aquela transição rápida feita pelo corredor direito com o Juliano Simeone. O Dani Olmo estava perdidaço jogando de ponta esquerda ali e não conseguiu dar o bote, né, naquilo que o Rafinha faz muito bem. Né? E quando a gente elogia muito o Rafinha, vem daí também. Não é só a questão ofensiva, mas sim também a capacidade defensiva de cortar essa linha de passe e de pressionar o portador da bola para que essa transição não aconteça e para que o Barcelona não sofra correndo para trás, o que não pode acontecer da forma que aconteceu. Pois bem, depois do primeiro gol abriu a porteira, o Atlético de Madrid ganhou confiança, o Barcelona ficava com a bola, mas era uma posse de bola estéril, uma posse de bola sem critério. O Lamine Yamal não estava e não conseguiu o jogo inteiro superar a defesa do Atlético de Madrid. Não foi um bom jogo do Lamine Yamal. Ao contrário dos últimos jogos, ele não conseguiu se sobressair. Também faltou ajuda. O Koundé ficou muito preso marcando o Lookman nessa estratégia do Atlético de Madrid e não fluía nem pela esquerda nem pela direita. O mais agudo, o mais perigoso era o Firmino, mas mesmo assim nada se compara à avalanche que o Atlético de Madrid criou de chances na primeira etapa. Né? O segundo gol do Griezmann, uma classe como jogou bola o Griezmann, com 34 anos, esse cara já se aposentou da seleção francesa e poderia ser mais uma das opções no banco para essa Copa do Mundo, né? Como jogou bola, com uma classe fez o segundo gol, um segundo gol muito bonito, que começa a jogada pelo lado esquerdo com o Lookman, ele inverte a bola no meio, bem trabalhada, e o Griezmann fazendo o 2-0. Né? O terceiro gol é do Lookman, em mais uma jogada repetida. Simeone vai para a linha de fundo, nas costas do Baldé, sempre nas costas do Baldé, que teve que se lançar para frente para ser o ponta que o Dani Olmo não é. E aí, Juliano cruzou e o Lookman fez mais um gol. Aliás, parêntese aqui, né? A grande diferença, talvez, do mercado de transferências é um pouco isso. Enquanto o Barcelona teve que trazer o Cancelo e o Hans Flick pedia mais um zagueiro de qualidade, o Atlético de Madrid trouxe um Lookman, que é muito, muito bom jogador. E fica evidenciado nesse jogo. Já tinha ficado, não no último contra o Betis, mas no penúltimo, no 5-0. E o Lookman fazendo o terceiro gol, né? E o quarto gol acaba saindo dos pés do Willian Álvares, que não marcava mais uma jogada pela direita, repetida, enfim. Não marcava desde dezembro, né? Mais um gol. E daí poderia ter sido pior. O Barcelona no primeiro tempo teve uma bola no travessão com o Firmino e teve uma grande defesa do Moussou que acabou sendo um dos destaques da partida, porque pegou essa e pegou uma no segundo tempo. Mas termina 4-0 o primeiro tempo e na volta do intervalo, já que o Caçador tinha tomado o cartão, isso no primeiro tempo ainda houve uma substituição. O Lewandowski entrou, o Ferran caiu para a esquerda e eu acho que já deveria ter sido pensado dessa forma e o Dani Olmo puxado um pouquinho mais para trás. O Barça volta melhor, cria algumas oportunidades e faz o gol. E aí vem a polêmica, né? Porque o gol acaba sendo anulado com duas câmeras diferentes mostradas nos frames paralisados. Na câmera aberta, a hora que sai o passe, até pela postura do jogador do Atlético dando condição, o Lewandowski está, na minha concepção, claramente em jogo, não está impedido, depois vem a finalização do Cubarsí. Mas o lance do impedimento é no Lewandowski. Depois, numa outra câmera, um pouco mais verticalizada, com o frame mais fechado, não dá para ver o ponto de partida da bola, e aí tem um calcanharzinho do Lewandowski à frente do jogador do Atlético de Madrid, que já está com uma outra postura corporal diferente desse primeiro frame. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas se era para ter anulado o gol do Cubarsí. Tá? Vai ser polêmica na Espanha, a torcida do Barcelona já cai matando,
porque realmente não tem o semiautomático, demorou 7, 8 minutos para o árbitro tomar a decisão, as linhas traçadas e não fiquei convencido, cara, porque não mostra o ponto de partida da bola no frame que La Liga disponibiliza durante a transmissão. O gol foi anulado, né? E o jogo esfriou. O Barcelona estava no seu melhor. Foi o melhor momento do Barcelona no jogo, foi aqueles primeiros minutos da segunda etapa. O jogo esfriou e daí o Atlético de Madrid tentou cozinhar da melhor maneira. É o cenário perfeito para um time que gosta de contra-atacar, né? Você precisa que o outro dê luta e saia na transição. Nesse contexto, o Eric Garcia acabou sendo expulso, e para mim bem expulso. Era o último homem, tomou o drible, perdeu o tempo de bola e acertou um chute no jogador do Atlético de Madrid. A expulsão foi bem feita. O Sorloth ainda perdeu um gol no final da partida. Teve um lance no segundo tempo que a torcida do Barcelona também reclama bastante. Foi uma entrada do Giuliano Simeone no Baldé, que foi acima do tornozelo e que poderia também ter gerado um cartão vermelho, gerou um cartão amarelo. Mas, sinceramente, por mais que essas reclamações possam ter sentido, a do gol e a da expulsão, sendo muito honesto, o Barcelona não pode usar isso de muleta para explicar essa derrota. É uma derrota que vai na conta da postura dos jogadores, da estratégia do Hans Flick. É uma derrota, no cenário da temporada, a pior de todas. Porque era um momento em que o Barcelona estava muito bem na temporada. Depois do jogo contra o Chelsea, emenda 18 jogos, 17 vitórias antes desse, e sofre uma pancada vulgarizando todos os problemas que o Hans Flick parecia ter colocado um pouquinho mais em ordem, né? E a incapacidade de reagir é que chama atenção. Num jogo grande de mata-mata contra uma equipe um pouco mais qualificada, o Barcelona falhou e falhou feio. Já tinha perdido de 4 do Sevilla, perdeu do Chelsea da maneira que perdeu do Paris Saint-Germain, mas essa para mim é a pior derrota, porque nós não estamos falando de um super Atlético de Madrid. Aliás, o Barcelona, que nessa sequência que eu mencionei, ganhou do Atlético de Madrid, ganhou do Real Madrid, também é uma mentira que o Barcelona não ganhou nenhum jogo grande até agora. Mas fica a sensação para o torcedor que se competir desse jeito em jogos grandes, especialmente na Liga dos Campeões da Europa, vai ficar pelo caminho, né? Tem a volta do Pedro, tem a volta do Rafinha, pode ter sido algo pontual, mas não pode acontecer para o Barcelona da forma que aconteceu. Para o Atlético de Madrid, lindo, maravilhoso, porque agora não tem muitas chances em La Liga, vai ter que brigar na Liga dos Campeões nesse mata-mata antes das oitavas de final contra o Clube Bruges. O Clube Bruges é um time encardido, não é tão simples assim. E de qualquer maneira, a Copa do Rei é o último prato de comida para esse Atlético de Madrid, ou pode ser o último prato de comida para um time que investiu pesado nos últimos 2 anos para competir dentro de La Liga. Nessa temporada não está competindo, mas em Copa, mais uma vez, Simeone foi copeiro e dessa vez atropelou o Barcelona. Meus caros, é isso aí. O Atlético de Madrid joga na quarta-feira contra o Clube Bruges em Bruges, na Bélgica, e o Barcelona só volta a entrar em campo contra o Girona, né? Pela rodada do Campeonato Espanhol na próxima segunda-feira. Tamo junto.